Olá, pessoal! Nós estamos agora no capítulo 18, penúltimo capítulo do livro A Mão e a Luva, do Machado de Assis. Continuando aqui o nosso projeto de leitura dos romances do Machado de Assis em ordem cronológica, tá? Esse é o segundo romance que nós estamos lendo aqui, juntos nesse audiobook. Não é bem um audiobook, vocês estão percebendo, né? Isso não é um audiobook. Isso é uma leitura comentada, explicativa, né? A gente vai conversando, batendo um papo. Curta aqui esse vídeo antes de mais nada, que eu sempre esqueço de pedir. Por favor, curtam aqui. Compartilhem com as outras pessoas. Estão gostando dessa experiência? Compartilha, manda para alguém. Fala, ó, que bacana. Aquele canal lá que a professora lê, explica. Comenta lá com o povo, tá bom? E é isso aí. Vamos então para a leitura do capítulo 18, que é o penúltimo capítulo desse livro. E o título desse capítulo é o que, gente? A escolha. Será que agora que a Guiomar vai escolher com quem que ela vai casar? 3 pretendentes nesse livro. Você tá aí solteira, né? Tá aí solteira, não tem ninguém. A Guiomar tem 3. E não escolhe ninguém. É isso mesmo? Vamos lá, vamos ver se a Guiomar vai escolher alguém. Então, vem comigo. Sentem, vamos lá, todo mundo se preparando para a leitura desse capítulo, que ele é mais longo, tá? Então vamos lá. Senhora Oswald tinha falado demais, a baronesa não a incumbira de dizer à afilhada a razão por que a mandava chamar. Aconteceu, porém, que aquela indiscrição não foi a única. Senhora Oswald, em vez de esquivar-se e deixar que entre Guiomar e a baronesa fosse tratado o assunto que as ia reunir, cedeu à curiosidade e a acompanhou a moça. A baronesa estava sentada entre 2 janelas, com a carta aberta nas mãos, tão atenta em relê-la que não ouviu o rumor dos pés de Guiomar e de Senhora Oswald. Então, antes de continuar, só fazendo aqui um adendo, né? A senhora Oswald, no capítulo anterior, quando ela foi chamar Guiomar e falou aquele negócio, né, lá no final do capítulo, toda a felicidade dessa casa está em suas mãos, deixando a Guiomar se sentindo culpada, foi uma coisa que ela fez por ela, tá? Porque a baronesa não tinha pedido pra senhora Oswald falar nada, não, tá bom? Então vamos lá. Madrinha, chamou-me? Perguntou Guiomar, parando em frente dela. A baronesa ergueu a cabeça. Ah, é verdade, sim, chamei-te. Senta-te aqui. Guiomar arrastou a cadeira, que ficava mais próxima, e sentou-se ao pé da baronesa. Esta, entretanto, havia dobrado lentamente a carta e tinha os olhos no chão, como a procurar por onde começaria. Quando os levantou, deu com a inglesa, ia já falar, mas estacou. A afeição que lhe tinha não impediu que achasse demasiada familiaridade a presença de Sra. Oswald em semelhante ocasião. Esperou alguns instantes, mas como a inglesa parecia inteiramente distraída, né? Então, olha só, a baronesa querendo ter uma conversa em particular com a Guiomar e a Sra. Oswald ali no meio, né? Querendo escutar, danada, né? Senhora Oswald, disse a baronesa, vá ver se já deram de comer aos passarinhos. A inglesa percebeu que estes passarinhos, naquele caso, eram uma pura metáfora e que a baronesa nada mais fazia do que pedir-lhe delicadamente que se fosse embora. Todavia, não se deu por achada. Parece-me que não, disse ela, vou já saber disso. Olhe, disse a baronesa quando já ia a meio caminho, encoste-te estas portas e dê ordem para que ninguém nos interrompa. A inglesa obedeceu e saiu. A careta que fez ao sair, ninguém lhe a pôde ver e não se perdeu nada. As duas ficaram sós. Então a senhora Oswald atendeu o pedido da baronesa, né? Saiu, mas fez uma careta. Não gostou, não. Senta-te aqui, Guiomar, disse a baronesa, indicando um banquinho que lhe ficava aos pés. Guiomar deixou a cadeira e foi sentar-se no banquinho, pousando amorosamente os braços nos joelhos da madrinha. Esta cingiu-lhe a cabeça com as mãos e assim esteve longo tempo sem falar, mas eloquente naquela mudez em que a palavra pertencia ao coração. Ambas estavam comovidas e Guiomar, se envolta com um suspiro, murmurou este único e doce nome: mamãe. Era a primeira vez que ela lhe dava este nome e tão fundo lhe calou na alma a baronesa que a resposta foi cobri-la de beijos. Sim, tua mãe, disse a madrinha, a que te deu o ser, não te amaria mais do que eu. Tens a alma e a ternura da filha que o céu me levou.
E se todas as mães que perdem filhos pudessem substituí-los do mesmo modo, desapareceria do mundo a maior e mais cruel dor que há nele. A resposta de Guiomar foi apertar-lhe as mãos e beijar-lhes. Seguiu-se uma pausa em que a comoção a pouco e pouco desapareceu e a baronesa olhou para a carta de Luiz Alves, amarrotada pelo gesto de Guiomar. Guiomar, disse ela enfim, já refletiste no pedido de ontem à noite? De ontem à noite, o pedido do Jorge, tá? A moça esperava que a madrinha lhe falasse no pedido de Luiz Alves. A pergunta da baronesa desnorteou-a um pouco. Sua inteligência, porém, era clara e sagaz. A resposta foi outra pergunta. Uma noite será bastante para decidir de todo o resto da vida? Disse ela sorrindo. Tens razão, minha filha, mas a pergunta era natural da parte de quem quer ver realizado um desejo. Jorge pediu-te em casamento. Sabes que é um excelente caráter? Excelente, respondeu a moça. Uma bela alma, continuou a baronesa, e o moço distinto. Parece gostar muito de ti, segundo disse ontem, não? É natural. Só me admira que não te amem muitos mais. A baronesa parou, Guiomar brincava com as franjas da manga, sem se atrever a levantar os olhos. Deves saber, continuou a baronesa, que eu estimaria ver que este casamento se efetuasse. Estou convencida de que te faria feliz e a ele também, pelo menos tanto quanto é possível julgar das coisas presentes. Que diz o teu coração? E como Guiomar não respondesse logo, esquecia-me do que me disse há pouco, uma noite não é o bastante para decidir de todo o resto da vida. Bem, ouvir-me-ás mais duas coisas. A primeira é que lê tu mesmo esta carta. Então, olha só, a baronesa chama Guiomar, pergunta para Guiomar se ela já decidiu alguma coisa sobre o pedido do Jorge, que foi feito na noite anterior, né? A gente fica achando, será que ela não vai falar nada do Luiz Alves? Porque a Guiomar estava esperando que ela falasse alguma coisa do Luiz Alves. Até que demorou um pouquinho, mas ela então falou, ó, lê esta carta. Então, ela vai agora falar com a Guiomar sobre o Luiz Alves. Vamos ver o que vai acontecer. A baronesa deu a carta a Guiomar, que abriu e leu o pedido que Luiz Alves fazia de sua mão. Enquanto ela percorria com os olhos as poucas linhas escritas, a madrinha parecia observá-la fixamente, como a tentar ler-lhe no rosto a impressão que o pedido lhe fazia, se espanto, se satisfação. Não houve espanto nem satisfação aparente. Guiomar leu a carta e entregou-a à madrinha. Leste? É a primeira coisa que eu queria dizer-te. O Luiz Alves pede-te em casamento. Tens de escolher entre ele e Jorge. A segunda coisa é que dos dois pretendentes, Jorge é o que meu coração prefere, a baronesa falando, mas não sou eu que me caso, és tu. Escolhe com plena liberdade aquele que te falar ao coração. Guiomar erigiu o busto e olhou diretamente para a madrinha, com tais sinais de espanto no rosto que esta não pôde deixar de lhe perguntar: que tens? A moça não respondeu. Quero dizer, não lhe respondeu com os lábios. Travou-lhe na mão e apertou-a entre as suas e ficou a olhar para ela como a refletir. A expressão de seu rosto passara de espanto a satisfação e desta a uma coisa que parecia a um tempo indignação e asco. Ó, madrinha, exclamou Guiomar, por que se não entenderam logo os nossos corações? Não havia mister por de permeio um espírito importuno e desconsolador. Se eu adivinhara essas palavras que acabou de dizer, não teria padecido metade do que me fazem padecer a longos dias. Padecer? Padecer, nada menos. Mas deixemos isto. Foi o seu coração que falou e o meu que ouviu. Posso agora dizer-lhe francamente o que sinto, sem receio de a afligir. Não precisava dizer mais nada, a escolha que ela ia fazer estava já indicada pelo menos.
Entendeu a baronesa, que fechou o rosto e suspirou. A afilhada ouviu-lhe o suspiro e percebeu a tristeza súbita. Arrependeu-se de ter ido tão longe. Então, quando a baronesa disse assim, você que escolhe, né? Quem vai casar é você, a escolha então é sua. A Guiomar, nesse momento, se sentiu feliz. Falou, então tá bom, então quer dizer que eu posso mesmo escolher? Eu tava tão aflita, padecendo, né? Sofrendo. E daí a baronesa percebeu, ela não vai escolher o Jorge. Que saco. E daí ela fez uma cara e nesse momento a Guiomar percebeu que isso traria infelicidade para a baronesa, né? Então vamos lá. Percebo, respondeu a baronesa. Queres dizer que dos dois pretendentes escolhes o doutor Luiz Alves? A moça conservou-se calada. A madrinha olhava para ela com uma expressão de ansiedade que a afligiu. Fala, repetiu a baronesa, escolho o senhor Jorge. Suspirou Guiomar depois de alguns instantes. Olha só o que está acontecendo. A baronesa estremeceu. Fala sério? Não creio. Não é esse o sentimento do teu coração. Vê-se que não é. Queres iludir-me e a ti também. Percebo que o não amas, não o amaste nunca, mas amas ao outro, não é? Que tens isso? Não me dá o prazer que eu teria ser... Que importa se fores feliz? A tua felicidade está acima das minhas preferências. Era um sonho meu, desejava-o com todas as forças, faria o que pudesse para alcançá-lo, mas não se violenta o coração, um coração sobretudo como o teu. Escolhes o outro, pois casará com ele. Então, mesmo a Guiomar indo contra a vontade dela e falando para a baronesa, não, então eu caso com Jorge, né? A baronesa percebeu a aflição da Guiomar, percebeu que o coração da Guiomar pertencia ao Luiz Alves mesmo. Então ela falou, não menina, você não vai fazer isso não, tá? Então vamos lá. Viu o leitor que a palavra esperada, a palavra que a moça sentia, vir-lhe no coração aos lábios e querer rompê-lo, não foi ela quem a proferiu, foi a madrinha. E se leu atento o que precede, verá que era isso mesmo que ela desejava. Mas por que o nome de Jorge lhe roçou os lábios? A moça não queria iludir a baronesa, mas traduzir-lhe infielmente a voz do seu coração para que a madrinha conferisse por si mesma a tradução com o original. Havia nisto um pouco de meio indireto, de tática, de afetação, estou quase a dizer de hipocrisia, se não tomassem a má parte o vocábulo. Havia, mas isto mesmo, lhe dirá que esta Guiomar, sem perder as excelências de seu coração, era de barro comum de que Deus fez a nossa pouca sincera humanidade, e lhes dirá também que, apesar de seus verdes anos, ela compreendia já que as aparências de um sacrifício valem mais, muito mais do que o próprio sacrifício. A baronesa acabara de falar, a alegria no rosto de Guiomar confirmou a sua primeira impressão, e se a escolha era contrária ao que ela desejava, a satisfação da afilhada pagou-lhe tudo quanto ela ia perder. Era assim aquela alma de mãe, boa, dedicada e generosa, tá? Então, a baronesa percebeu a felicidade no rosto de Guiomar e ficou feliz por ela, tá? Oh, madrinha, obrigada! Exclamou a moça. Não me fica odiando? Oh, exclamou a baronesa com um tom de repreensão e puxou-a para si e abraçou-a com amor. Guiomar correspondeu ao movimento e as duas confundiram as suas alegrias íntimas e afeições sinceras. Senhora Oswald viu-as daí a pouco, risonhas e entendidas. Era fácil concluir qual dos dois pretendentes vencera. Guiomar não receberia de tão boa cara o sobrinho da baronesa. Tudo estava acabado e talvez que a sua própria pessoa padecera naquele lance último. A baronesa pedira a Guiomar que lhe explicasse a que padecimentos aludira, mas a moça preferiu não dizer nada, não só por afligir a madrinha, mas por não dar um aspecto de rivalidade à situação entre ela e a senhora Oswald. A escolha estava feita, o consentimento dado, a baronesa respondeu nessa mesma tarde ao pretendente feliz. Estevão teria manifestado ruidosamente toda a alegria que semelhante resposta lhe causara. Sua alma apaixonada e exuberante
contaria a Deus e aos homens aquela imensa fortuna. Luiz Alves encerrou o prazer, aliás, grande dentro de si, pensou na moça e no futuro alguns instantes, mas não falou deles a ninguém. A baronesa escreveu nesse mesmo dia ao sobrinho, comunicando-lhe a resposta de Guiomar. Os leitores não terão dificuldade de admitir que o coração de Jorge não sentiu o golpe profundamente, mas sentiu alguma coisa. Não foi nesta noite à casa da tia, não foi também na segunda, na terceira chegou a descer as escadas, na quarta embicou para Botafogo. Tudo está acabado, disse-lhe a tia verdadeiramente sentida. Acabado, suspirou Jorge. Agora é preciso ânimo, espero que serás homem. Oh, serei homem, suspirou outra vez Jorge. E 2 suspiros arrancados do peito de um homem tão grave deviam ser por força 2 suspiros gravíssimos, como facilmente acredita o leitor. Efetivamente, a fisionomia do moço não tinha abatimento nem aflição. Não a amarrotava o menor vestígio de noite mal dormida, menos ainda de lágrimas enxutas. Alegre não era, mas grave e austera, como ele a trazia sempre, a contrastar com o retesado do bigode. Então, quer dizer, o Jorge, né, ele não ficou assim tão sentido, né, sentiu alguma coisa, mas não muito, né, como é esperado para um cara que leva um pé na bunda, tá? A baronesa imaginou, contudo, que a dor do sobrinho devia tê-lo mortificado muito, apertou-lhe as mãos com ternura e disse-lhe ainda algumas palavras de animação. Imagine-se o que seria o primeiro encontro de Jorge com Guiomar. A moça estava serena, talvez risonha e até compassiva. Se tivesse de casar com ele, odiara-o de certo. Agora já lhe perdoava o amor. Jorge, pela sua parte, não deixou de ficar um tanto abalado, em parte comoção, em parte constrangimento, sendo, porém, o constrangimento maior do que a comoção. Nos lábios pairou-lhe um desses sorrisos em que o olhar penetrante do povo ou a sua imaginação pinturesca descobriu a cor amarela. Se outro fosse o aspecto, é provável que ela lhe conservasse ao menos o respeito, mas aquele sorriso perdeu-o de todo no ânimo de Guiomar. Na primeira ocasião que se lhe ofereceu, expandiu-se Jorge com senhora Oswald. Perdeu-se tudo, murmurou ele. A inglesa não respondeu. Jorge continuou ainda a falar e a inglesa a ouviu, mas a ouvir só e a querer diverti-lo daquele assunto. Tudo se perdeu, disse enfim o sobrinho da baronesa. Talvez por culpa sua, falou para a senhora Oswald. Minha? Perguntou a senhora Oswald. Sua! Mas Jorge hesitou um instante. Não mostrou calor suficiente, disse ele enfim. Que quer, disse senhora Oswald. O coração não se pode dominar, nem há meio de impor-lhe um sentimento. Dona Guiomar é uma santa criatura. Ama deveras o seu rival. Há nada mais justo do que casá-lo. De maneira que tudo era lícito, fazer na suposição de que ela não amava o outro, mas uma vez que ama, tá? Então, o Jorge foi até tirar satisfação com a senhora Oswald, né? Porque ela fazia parte daquela trama, daquela combinação toda. Então, ele culpa a senhora Oswald pela Guiomar ter escolhido o outro. Olha só. Luiz Alves, na noite em que recebeu a carta, foi à casa da baronesa, que o recebeu com o melhor dos seus sorrisos. A felicidade de Guiomar fazia-a completamente feliz, nem iras, nem ressentimentos, como anunciara a senhora Oswald. Todo o castelo de cartas caíra por terra, desde que a sinceridade da baronesa interveio. E aqui finalizamos o penúltimo capítulo do livro. Então a Guiomar já escolheu, a baronesa já aceitou e tá tudo certo, tá? Ficou ali uma intriguinha entre a senhora Oswald, né, com a Guiomar e com o Jorge, mas, né, tá tudo certo, ok? Vamos ver agora a conclusão de tudo isso no último capítulo. Até lá e curtam o vídeo aqui, hein? Beijos, tchau, tchau!